Começando aqui. Movimento uniformemente variado, o chamado MUV. Tá? No movimento uniforme, nós vimos que a velocidade é constante. Aqui no movimento uniformemente variado, a velocidade não é mais constante, tá, pessoal? Ela muda. Mas ela não muda de qualquer forma. Ela muda uniformemente. Ou seja, ela muda do mesmo jeito com o passar do tempo. Muda da mesma forma, tá certo? É quando a gente vai ver a aceleração, que eu vou chamar da letra A. Tá? Eu vou representar a aceleração pela letra A. Essa grandeza física que é responsável por expressar a mudança de velocidade num dado intervalo de tempo. Olha só. Outra coisa importante que a gente vai ver agora é a questão da letra grega delta. Tá? Variação ou diferença? Delta. Delta sempre vai expressar para a física uma variação, uma diferença entre um valor final e o valor inicial. Por exemplo, aqui eu tenho ΔM. ΔM vai ser M final menos M inicial. Vamos imaginar que M seja massa, certo? Joãozinho vai na balança, assim que acorda e vê que sua massa inicial é de, por exemplo, 60 kg, ok? Ao longo do dia ele vai para a balada, vai para a feijoada, vai para o churrasco. E quando sobe na balança, vê que a sua massa foi de 62 kg. Ok? Então, vamos ver qual vai ser o ΔM de Joãozinho. ΔM vai ser M final menos M inicial. 62 menos massa inicial, que é 60 kg. Então, dessa forma, o ΔM vai ser 2 kg. Tá? Vamos ver agora que tem uma grandeza x. Distância, por exemplo. Tá? Então, x inicial vale, digamos, 40 km, 40 metros. O x final vale, digamos, 35 metros. Vejamos então quem vai ser o ΔX, a variação da posição ΔX. Ora, ΔX vai ser x final, que é 35, menos x inicial, que é 40. ΔX vai ser então menos 5 metros. Menos 5 metros. Ok? Observe que tanto ΔM como ΔX representa a variação da grandeza. Tá? Não é o valor da grandeza. Tá? Variação. Não é o valor absoluto. Tá? Vai ser a grandeza final menos a grandeza inicial. No caso da massa foi 2. Quando o delta for positivo, eu vou entender que houve um aumento, um incremento na grandeza. Quando o delta for menor que 0 ou negativo, vai haver uma redução na grandeza, uma diminuição na quantidade da grandeza. Vamos ver o ΔV agora. ΔV é velocidade, variação de velocidade, tá certo? Eu quero falar para vocês que o V0 também representa a velocidade inicial. Mesma coisa que VI. Então, bora imaginar que um móvel tem uma velocidade de 40 km por hora, tá? O V inicial dele. Esse cara aumenta a sua velocidade para, digamos, para um V final igual a 60 km por hora. Então, qual vai ser a variação de velocidade desse automóvel? Quem vai ser o nosso ΔV? O ΔV é velocidade final, no caso 60, menos velocidade inicial, nesse caso 40. Então o nosso ΔV vai ser de 20 km por hora, tá certo? A variação da velocidade desse carro foi de 20 km por hora. Não é que a velocidade foi 20 km por hora, a variação foi 20 km por hora, tá claro? Foi de 40 para 60. Não é que o x vale menos 5, é o ΔX que vale menos 5. A variação foi de menos 5. Não é que a massa valha 2 kg, é ΔM vale 2 kg. Vamos ver essa situação aqui, ó. O carro em T igual a 0 está parado, velocidade igual a 0. Após 5 segundos, ele vai para 20 km por hora. Após 10 segundos, ele vai para a velocidade de 40 km por hora.
Após 15 segundos, ele vai para a velocidade de 60 km por hora. Veja que o ΔT, a variação de tempo, o intervalo de tempo, foi um ΔT de 5 segundos. 5 menos 0, 5. 5 segundos. E a velocidade, bora ver, ele estava parado e passou para 20 km por hora. Então, desse instante ao outro, teve uma variação da velocidade de 20 km por hora. Vamos agora de t igual a 5 para t igual a 10 segundos. O ΔT também foi de 5 segundos. Qual vai ser o ΔV? Ora, ele saiu de 20 km por hora, foi para 40 km por hora. Um ΔV de 20 km por hora. Aqui agora, ó, de 10 segundos para 15 segundos, me dá um ΔT de 5 segundos, né? E a velocidade saiu de 40, foi para 60. Nesse caso aqui, o ΔV também foi de 20 km por hora. Observe que isso é um movimento uniformemente variado, tá? Movimento uniformemente variado, tá? A variação da velocidade acontece de forma igual, da mesma forma, a cada intervalo de tempo. Ó, aqui, ó, 5 segundos, 20 km por hora. 5 segundos, 20 km por hora. Tá? Então esse é um movimento uniformemente variado. A variação é a mesma. Eu posso também fazer essa tabela aqui para ver a questão do movimento uniforme. É o tempo em segundo, velocidade em quilômetros por hora. Como é que fica aqui? De 0 a 5 segundos, o ΔT, tá ruim de ver, deixa eu botar aqui. O ΔT foi de 5 segundos. De 5 segundos a 10 segundos, o ΔT foi também de 5 segundos. De 10 a 15, o ΔT foi de 5 segundos, tá ok, pessoal? Vamos ver aqui a velocidade. De 0 a 20, a variação da velocidade foi de 20 km por hora. De 20 para 40, variou também de 20 km por hora. De 40 para 60, a variação foi de 20 km por hora. Então o nosso ΔV se manteve constante, ó. O ΔV, a variação ΔV não mudou, tá? Então o movimento é uniformemente variado. A cada 5 segundos, né, ó, você percebe que o ΔV é o mesmo. Aceleração. Turma, a aceleração de um móvel ela mostra a variação da velocidade num dado intervalo de tempo. Sendo assim, a aceleração vai ser a divisão entre ΔV, tá, por ΔT, tá? Variação de velocidade por variação de tempo, por intervalo de tempo. Então, o cálculo da aceleração é assim, ó. Onde esse A aqui vai ser aceleração em metros por segundo, falo já sobre isso. ΔV, que é a variação da velocidade em metros por segundo, e ΔT, que é dado em segundo. Tá? Essas unidades estão no SI. O que é isso? Sistema Internacional de Unidade. Ele fala o quê? Toda distância vai ser dada em metros e todo o tempo vai ser dado em segundos. Sempre que eu falar SI, você vai entender que toda a distância é dada em metros e todo o tempo é dado em segundos. Tá ok, turma? Velocidade aumenta. Quando a velocidade aumenta, eu vou ver que a aceleração ela é positiva, ou seja, é maior do que zero. Tá certo? Equivale a pisar no acelerador. Quando eu piso no acelerador, meu movimento é movimento acelerado. Quando a velocidade diminui, a aceleração é menor do que zero, ou seja, a aceleração é negativa, equivale a pisar no freio. E nesse caso, o movimento é um movimento retardado. Vai haver uma diminuição na velocidade, a aceleração é negativa, tá ok, turma?